Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de geografia hoje, a gente vai trabalhar o assunto o que as paisagens revelam sobre o bairro, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com um novo livro, tá? Módulo 3, certo? Então, esse é um novo assunto que a gente vai iniciar agora, tá bom? A gente sabe que as paisagens dos bairros podem indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado. Então, a partir disso, a gente consegue observar se o bairro é bem cuidado, se o bairro tem sua estrutura bem organizada ou não, tá? Veja só. Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. Podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando e como vivem seus moradores, entre outras coisas, tá? Os serviços públicos é aquele que a gente trabalhou nas aulas passadas, tá certo? Então, através das transformações do bairro, como é que o nosso bairro é cuidado, o que a gente consegue observar na paisagem do nosso bairro, a gente vai observar que tipo de serviço público está sendo realizado lá, certo? Esse serviço público ajuda a população a manter um bairro limpo, higiênico e saudável para a convivência das pessoas, tá? Então, tem determinados bairros que não têm esse serviço público, ou tem boa parte deles, certo? Então, se for um bairro de pessoas mais carentes, pessoas que vivem em palafitas, pessoas que vivem em barracos que foram construídos em pequenos espaços, em morros, tá? Então, esses bairros dificilmente têm um saneamento básico, dificilmente têm uma iluminação pública ou pavimentação. Então, isso são recursos que nem todos os bairros conseguem ter, tá? Então, quanto mais pobre o bairro, menos recurso ele tem, menos infraestrutura ele vai ter, certo? E quanto mais rico o bairro, mais infraestrutura ele vai ter, mais organizado ele vai ter, tá certo? Então, vamos observar aqui que nas paisagens podem verificar, por exemplo, se existe ou não a infraestrutura, tá? Se ele é bem organizado e estruturado, como as ruas são asfaltadas, tá? Porque a rua é aquela rua pavimentada, e normalmente em bairros mais pobres, as ruas não são asfaltadas, tá? São aquelas ruas de terra, de barro, tá bom? E algumas delas são asfaltadas, mas na sua grande maioria elas não são, tá? E em determinados locais, as pessoas que moram em morros, é, em beira de estrada, é mais complicado a vida delas, porque o saneamento básico para elas é mais complicado, tá certo? Então, isso é um recurso que deveria ter para todas as pessoas, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue ter isso, tá bom? A gente também tem a iluminação pública, certo? Que é a iluminação das ruas, certo? Em determinados bairros, a iluminação pública, mesmo sendo bairros mais pobres, acontece, tem. Porém, tem alguns bairros que essa iluminação não consegue chegar, tá? Dependendo da distância, dependendo dos recursos que as pessoas têm para chegar lá, ou de difícil acesso para poder ocorrer instalações de iluminações públicas, certo? Normalmente eles têm em espaços um pouco distantes, mas a maioria dos bairros tem iluminação pública, tá? Às vezes um pouco precárias, mas tem, certo? A coleta de resíduos, abastecimento de água, tá? Que é a água que chega em nossas casas por meio das torneiras, tá certo? Então, o abastecimento de água, pra gente tem que ser uma água tratada, tá? Que essa água que chega em casa, ela passa por um tratamento antes de chegar à nossa casa. Mas tem pessoas, tem em bairros que essa água não consegue chegar, tá? E quando chega, não chega diariamente. Chega um dia sim, um dia não. Às vezes passa 3 a 4 dias sem chegar água, para um dia com água. Então, quanto mais difícil a chegada dessa água nas casas das pessoas, nas torneiras das pessoas, a limpeza, a higienização fica mais complicada, tá certo? Então fica mais difícil também manter a higienização da casa, da frente de casa, certo? Dos banheiros, a lavagem de prato, lavagem de roupa. Então, a água é essencial nas casas das pessoas. É primordial todas as casas ter água. Sendo que, dependendo do bairro que você mora, dependendo da distância ou as dificuldades que tem para chegar ao seu bairro, muitas vezes a água não consegue chegar, certo?
Principalmente se você mora em morros. Por quê? Como a água precisa subir, então dificulta um pouco. E se não tiver, o bairro não tiver infraestrutura nenhuma, complica mais ainda. Então, as prefeituras devem sempre estar observando esses bairros, por quê? Para não faltar água, que é essencial para as pessoas. Principalmente agora, que nesse período de pandemia que a gente está, a gente necessita muito de água para higienizar tanto nosso corpo, higienizar o ambiente da nossa casa, certo? E os materiais que existem dentro dele, tá? Então, a gente tem que preservar. Quem tem que preservar sua água. E quem não tem, a prefeitura tem que, junto com as empresas competentes que fazem esse abastecimento, devem estar observando em que bairros está chegando água, que bairros não está chegando, e diminuir um pouco o rodízio dessa água. Porque tem bairros que o rodízio é um dia sim, um dia não. Tem bairros que tem água todo dia. E tem bairros que o rodízio é muito longo. Eles chegam até 7, 8 dias sem água. Então, para as pessoas manterem a higiene da sua casa e sua higiene pessoal, fica um pouco mais complicado, tá certo? Então, nem todos os bairros têm essa distribuição de água normal, tá? Que são a distribuição feita diariamente, que são todos os dias. Normalmente eles passam por um rodízio, certo? Em determinado bairro recebe água a cada 3 dias, a cada 2 dias ou mais dias, tá? Ou fica revezando entre um bairro e outro, certo? Coleta de resíduos sólidos, que é a coleta do lixo, tá? Como a gente já trabalhou, a coleta do lixo também pode ser feita diariamente, dependendo do bairro que você mora. Tem a coleta feita diariamente, tem a coleta feita dia sim, dia não, ou coletas feitas durante os 5 dias da semana, de segunda a sexta, e dia de sábado e domingo ela não faz essa coleta, certo? E outros bairros, a coleta é feita, um exemplo, dia de segunda, quarta e sexta. Aí terça, quinta, sábado e domingo não é coletado lixo. Então, esse calendário, as pessoas têm que observar quando é a passagem desse lixo para colocar o lixo do lado de fora da sua casa, só no dia da coleta desse lixo, tá? Para não poluir o solo com esse lixo jogado lá, porque às vezes tem alguns animais que rasgam os sacos e espalham esse lixo. Então, para manter um ambiente limpo e saudável, a gente deve jogar o lixo, colocar o lixo na porta da nossa casa, para as pessoas que fazem parte da coleta recolher só no dia adequado, tá? Tem bairros que são coletados diariamente e tem bairros que são coletados dia sim e dia não, certo? E também a gente tem rede de esgoto. Rede de esgoto nem todos os bairros têm também, principalmente aqueles mais carentes, tá? Que é a rede de tratamento, onde a gente vai jogado no esgoto tanto a fezes e a urina, que a gente coloca no vaso sanitário, também os resíduos que a gente joga na lavagem de pratos, tá? Em nossa pia, tanto na pia de lavar prato, também na pia, ou na pia no ralo, de banheiro, certo? Então, esses resíduos, eles voltam para o esgoto, e esse esgoto tem que ser tratado para chegar ao nosso... para não prejudicar nem os rios e nem prejudicar o solo onde ele está sendo jogado, certo? Então, tem lugares que não existe esse tratamento de esgoto, que o esgoto é a céu aberto, quer dizer, todos os resíduos que vêm da nossa casa, que saem da nossa casa, tá? Fica exposto na frente da casa, no quintal da casa ou próximo à casa das pessoas, certo? Então, a gente deve ter alguns cuidados, tá? Para manter a higiene e a limpeza, para não prejudicar tanto a nossa saúde como a saúde de outras pessoas. Por quê? Esses lixos, principalmente o esgoto, ele atrai bichos, ratos, baratas e outros insetos, tá? Que prejudica também a vida das pessoas, certo? Então, as prefeituras, o Estado tem que estar observando que cidades e bairros têm um número maior de carência com relação a essa infraestrutura, com relação à falta desses principais serviços públicos, que é essencial para a nossa vida, certo? E tentar, no menor tempo possível, sanar essas dificuldades que os bairros têm, tá certo? E sempre que você tiver uma dificuldade nesse bairro, solicitar por meio das redes sociais ou meio de comunicação que seu bairro está precisando
de mais cuidados, que precisa ser mais observado, tá certo? As paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por alguns serviços públicos e como isso interfere na vida de seus moradores. Foi isso que eu falei, que se você não tem um serviço público adequado para manter a sua casa e também o seu bairro, pode prejudicar. Por quê? A falta de água, você não consegue fazer a higienização, não consegue fazer a limpeza, certo? O lixo que não é coletado diariamente ou uma vez em um dia não, ele pode se acumular e trazer também vários insetos, vários bichos que podem entrar em nossas casas, podem também contaminar tanto o solo, ou também contaminar as pessoas que andam descalços, ou crianças que brincam muito na rua, podem ser contaminados por xixi de ratos e de outros animais, por mordida de escorpiões, certo? Também a gente vê o esgoto a céu aberto, que também tem a proliferação desses insetos, muita mosca, certo? E pode prejudicar as pessoas, porque podem surgir outras doenças, contaminar as pessoas e começar a ter incidência de muitas doenças naquele bairro, certo? Então a gente deve prestar bastante atenção se no bairro que a gente mora tem esses serviços públicos, se eles estão adequados ao nosso bairro, tá? E como se não estão, a gente deve buscar ajuda, procurar, exigir nossos direitos, que é ter um bairro saneado, tá? Com abastecimento de água, iluminação, certo? A coleta de lixo, se não for diariamente, pelo menos um dia sim, um dia não, para poder manter o bairro limpo, tá certo? E você sempre procurar seus direitos para manter aquele bairro limpo e saudável, tá? E também a gente deve fazer a nossa parte, não só esperar pela parte do governo, tá bom? Mas também a gente deve fazer a nossa parte. Aquelas pessoas que têm esse abastecimento d'água, que têm essa coleta de lixo, que tem esse esgoto, esse tratamento de esgoto, e tem as coisas adequadas, então preservar aquilo que tem, porque muita gente não tem e se prejudica, fica doente por conta disso, tá certo? Lá na plataforma eu vou deixar a atividade para vocês, certo? A gente também vai conversar na nossa aula sobre isso, como é que vocês veem o bairro onde vocês moram, ou o bairro vizinho. Será que esses bairros têm esses serviços públicos? Se esses serviços públicos são realmente, estão trabalhando direito, se tem todos os serviços realizados adequadamente, tá? Vocês vão me contar o que é que vocês acham do bairro de vocês ou do bairro vizinho, tá bom? Até a próxima aula e fique com Deus.